O tema da minha palavra é não se perca nas suas batalhas. Quem aqui tem batalhas? Todos nós. Seria possível você listar todas as batalhas que você está tendo hoje? Batalhas emocionais, batalhas na mente, batalhas pessoais, batalhas financeiras, batalhas profissionais, batalhas no casamento, batalhas com o filho. São tantas batalhas. E eu venho falando muito sobre isso. Até minha série que eu tenho pregado no domingo fala: a frustração não nos pertence. E nós falamos um pouco sobre você não ficar frustrado, você não deixar com que a frustração te pare. E algo muito perigoso, que nós temos que tomar muito cuidado como cristão, é não nos perdermos no meio das nossas batalhas. Quais são as suas reais batalhas hoje? Você precisa listar. Você precisa saber quais elas são verdadeiramente. Eu sei quais são as minhas batalhas. As batalhas emocionais, as batalhas na minha mente, as batalhas que eu tenho na minha casa, com o meu esposo, com os meus filhos, as batalhas que eu tenho no meu ministério, as batalhas que eu tenho profissionalmente. Quando você sabe quais são as suas batalhas, quando você entende quais são elas, você lista. Você fala: peraí, eu tenho essa batalha, eu vou diante de Deus para buscar força para vencer esta batalha. E nós temos que tomar muito cuidado, porque um grande problema nosso é nos perdermos, sermos tomados por ela. Às vezes, Deus permite nós passarmos por tantas situações que você está afogado no meio das batalhas, que você não sabe nem como, você não consegue andar. Você fica paralisado. E aí está o grande perigo. Porque um cristão que se sente afogado e fica paralisado no meio das suas batalhas, tem alguma coisa errada. Sim, porque a vida do cristão é cheia de batalha. A palavra de Deus diz: desse mundo tereis aflições. Jesus disse: nós vamos ter aflição todos os dias, de todas as maneiras. Então faz parte da vida do crente ter batalhas. Agora, por que você permitiu que as batalhas te afogassem? Aquela música que nós cantamos aqui, eu vou cantar lá no final. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha. Você entendeu a música? Você cantou ela. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha. Se você é guardado por quem nunca perdeu uma batalha, por que você temeu, meu irmão? Por que você deixou a batalha te consumir ao ponto de você se afogar nela? Esse é o questionamento que eu quero trazer para você nessa noite. 1 Reis 27-9, abre lá. Eu vou mostrar a história quando Acabe, rei de Israel, e o rei da Síria foi para cima dele. Contudo, eu vou mostrar para você que por 2 momentos o rei da Síria tentou surpreender, mas aquele que é poderoso e que declarou a palavra e tinha liberado uma promessa, foi à frente e foi maior, foi poderoso, e o povo de Israel saiu vitorioso. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha. Coloca lá, 1 Reis 27:9. Diz assim: então o rei Acabe reuniu todos os líderes do país e disse: vocês estão vendo como este homem está querendo nos arruinar. Ele mandou um recado exigindo que eu entregasse as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata, o meu ouro, e eu concordei. Os líderes e o povo responderam: não dê atenção a ele, não entregue nada. Aí então Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad, o rei da Síria, o seguinte:
digam ao meu patrão, o rei, que eu concordo com tudo que ele pediu na primeira vez. Porém, não posso concordar com o que ele está exigindo agora, porque agora ele pediu até as mulheres. Que antes ele tinha pedido prata e ouro, e ele tinha concordado. E dessa vez ele pediu às mulheres. E os mensageiros foram embora e entregaram esta resposta. Aqui, vamos parar aqui, eu vou voltar aqui. Nesse momento mostra aqui o rei, o primeiro ataque do rei da Síria ao povo de Israel. O rei foi e falou, eu quero isso. E Acabe tinha concordado, depois Acabe vai e volta atrás. Agora olha o que acontece no 11, põe no 11. 11 é o 15, vamos lá. O rei Acabe respondeu, digam ao rei Ben-Hadad que um verdadeiro soldado se gaba depois de uma batalha e não antes. Ben-Hadad respondeu a resposta de Acabe enquanto ele e os outros reis estavam bebendo nas suas barracas. Então deu ordem aos seus soldados para se aprontarem a fim de atacar a cidade. E eles se colocaram em posição de batalha. Enquanto isso, um profeta foi falar com Acabe, o rei de Israel, e lhe disse, o Senhor Deus diz o seguinte, você está vendo todo esse enorme exército? Pois hoje eu darei a vitória a você, e então você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Então já tinha sido declarada a derrota deles, o rei da Síria estava se achando, o rei da Síria começou a caçoar deles, foi beber junto com os seus soldados. Aí, imagina o desespero de Acabe e do povo de Israel. Primeiro porque ele fala que ele vai entregar, depois ele volta atrás e fala, não, essa parte eu não concordo. Acabe já estava totalmente desconcertado, já não sabia se fazia o que o rei da Síria queria, ele já estava perdido no meio da sua luta. Que ele resolve o quê? Concordar com o que o rei da Síria pediu. Eu fiquei pensando, que loucura. Ele só não concorda porque botou as mulheres no meio, aí ele volta atrás. Mas aí, põe de novo, o rei, aí vem um profeta. Quem é o profeta naquela época? O profeta era por meio de quem Deus falava. Um homem enviado de Deus. Enquanto isso, um profeta foi falar com Acabe, rei de Israel. E lhe disse, o Senhor Deus disse o seguinte, você está vendo todo esse enorme exército? Pois hoje eu darei a vitória a você. Então você ficará sabendo que eu sou o Senhor. 14. Quem vai comandar o ataque? Perguntou Acabe. O profeta respondeu. O Senhor diz que os jovens ajudantes dos administradores dos distritos é quem devem fazer isso. Quem vai comandar a força principal? Perguntou o rei. Ó Senhor rei. O Senhor, ó rei, respondeu o profeta. Gente, ele estava tão... Com 15, vai no 15. Então o rei mandou chamar os ajudantes dos administradores dos distritos, que eram 232. Aí o rei convocou o exército israelita, que tinha 7.000 homens. E nesse momento, o que eu quero mostrar para você, Acabe estava perdido no meio da guerra, da luta, das batalhas dele. Ele já não sabia se ele acreditava ou se ele não acreditava. E tinha uma promessa. Quem era o Deus de Israel? Ele tinha esquecido de quem era o Deus daquela terra? De quem era o Deus daquele povo? Não é possível. E é assim que acontece com a gente. A gente sabe que Deus é Deus. A gente sabe que Deus é o Senhor. A gente sabe que Deus é poderoso. E muitas vezes, nós no meio das nossas lutas, somos tomados por ela, que nós não começamos a saber mais nada, entender mais nada, acreditar mais nada, ter fé em nada. Você se perde ao ponto de concordar com o rei da Síria para entregar tudo. Que loucura! E aqui, no 20, põe lá, 21 e 22. Eu estou passando rápido, não tenho como ler o texto todo, para poder mostrar para vocês por causa do horário. O rei Acabe saiu, tomou os cavalos e os carros de guerra e derrotou completamente os sírios. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Aqui mostra, veio um profeta, põe no 22, deixa o 22 aí que eu já venho. Veio um profeta, Acabe estava já
cedendo. Ele só veio para trás porque colocaram as mulheres no meio. Qual é a luta que você está envolvido, que ela está te consumindo, que você já negociou que você vai perder? Qual é a luta que você está tão envolvido, que a tua mente já está tão tomada, que você não tem fé para acreditar que a vitória vem? E é assim que acontece comigo e com você. Olha aqui, no 22. Então o profeta foi falar com o rei Acabe e disse: volte, fortaleça o seu exército e faça planos cuidadosos, pois daqui a 1 ano o rei da Síria vai atacar de novo. Ah não, pelo amor de Deus. Ele ganha a batalha. Glória a Deus, aleluia. Venci a batalha. Mas aí o profeta vira para ele e fala assim: fortaleça o seu exército, faça planos, porque daqui a 1 ano nós vamos voltar. O rei da Síria vai voltar e vai te atacar. 1 ano de espera. 1 ano, meu Deus, eu ganhei, já basta. Você acha que nesse meio de 1 ano de espera, imagina a pressão emocional em cima daquele rei. 1 ano de espera, imagina como eles ficavam. Imagina a angústia que tomava conta dele. Imagina a pressão. Você sabendo que o teu inimigo vai voltar em 1 ano. E o que o profeta disse para ele? Vai, fortaleça o seu exército e faça planos cuidadosos, porque daqui a 1 ano o rei da Síria vai te atacar de novo. Sabe o que ele estava dizendo? Fica firme, se fortaleça, continua no altar, faça planos, trabalha, seja mais forte, esteja mais próximo de mim, porque quando o exército do rei da Síria voltar, você vai estar pronto, meu irmão. É o que Deus está falando para você. Eu te dei uma vitória. Às vezes Deus te dá 1/10, uma unha da vitória, e Ele diz: calma, que a vitória vai vir, mas eu preciso que você permaneça, eu preciso que você fique firme, eu preciso que você faça planos, eu preciso que você cumpra a palavra que foi liberada na tua vida. O que você faz? Desanima, se perde, começa a murmurar, começa a reclamar, começa a se perder no meio do processo. Deus permitiu eles passarem por esse momento difícil para treinar eles. Deus não permitiu que poderia falar assim: Acabe, em 1 mês o rei da Síria vai voltar. Vai ser daqui 1 mês. Não, Acabe, daqui 1 ano ele volta. Luiz, eu te dei essa vitória, mas permaneça firme, que o final dela é só daqui 1 ano. Mas permaneça firme. Faça planos, você tem que estar firme, porque o diabo vai tentar você nesse 1 ano, e vai ter luta, e você precisa permanecer firme, para você poder ter vitória. É isso, mesma coisa. E aí, você está disposto a permanecer firme? Você vai crer realmente que Deus vai te dar a vitória? Porque é nesse período aí que o diabo vai tentar te tirar da igreja, aprontar, fazer com que você caia em descrédito. É nesse momento que você fala assim: 1 ano? Continuar 1 ano fazendo campanha? Continuar 1 ano acreditando? Ah não, Deus. Esses dias eu me peguei. Ainda bem que eu tenho meu marido que me põe: Priscila, você está louca? De vez em quando ele fala isso. Amor, por que é tão difícil? Ai, pelo amor de Deus, podia ser mais fácil. E às vezes você fala: Senhor, por que o Senhor está permitindo? Eu já passei por tudo. A luta está grande. Senhor, o que eu fiz? Não é o que você fez, é o que Deus quer treinar em você. Amém, igreja? Não tente adiantar o processo, porque viver o processo vai te ajudar a ficar de pé quando o propósito vier. Queridos, se Deus disse daqui 1 ano vai voltar e vai ter luta de novo, vai ter uma batalha, mas eu preciso que você faça planos, eu preciso que você permaneça firme. Sabe o que muitos fazem? Estou fora. Você não é Deus, você não é Senhor.
Por que você está permitindo isso? Não pergunte por quê. Fala: Senhor, eu estou pronto, me prepare. Eu estarei pronto mais ainda para quando vier a próxima batalha. O problema é que nós somos imediatistas e queremos: Senhor, resolva esse problema, resolva todos. Deus te dá uma vitória financeira, mas te passa com a luta com o filho. Deus te dá uma vitória no casamento, mas passa você passar por uma luta financeira. Deus te dá uma vitória profissional, mas aí você vai passar uma luta com a tua família. É assim, faz parte da vida. O dia que você parar de ter luta, porque provavelmente chegou o dia de encontrar Jesus. E está amarrado, só na hora certa. Está amarrado assim, né? Se for antes da hora. Mas se chegar a hora, glória a Deus, aleluia, nós vamos estar melhores do que hoje. Não tente adiantar o processo, porque viver o processo vai te ajudar a ficar de pé quando o propósito vier. Tinha um propósito para que eles pudessem passar por esse momento. Viva o processo, não pule o processo. O processo te faz ficar de pé quando chegar o propósito. Entenda, se Deus mandou você estar um ano preparado, se Deus falou: não chegou a tua hora, a tua promessa está vindo, mas ainda existem batalhas a serem vencidas, permaneça firme. Não adiante o processo. Presta bastante atenção. Não é o problema que você tem, não é a finanças, não é a finança o problema. Sabe qual é o problema? É o profeta da sua casa que está dormindo. Muitas batalhas estão acontecendo porque você permitiu o profeta da tua casa, que é você, meu irmão, está adormecido. Toma muito cuidado, porque nós somos o profeta das nossas casas hoje. Quando Jesus veio e derramou, quando morreu na cruz e veio o Espírito Santo, Ele nos tomou, Ele nos empoderou. Hoje nós somos o profeta das nossas casas. E nós temos, né, pastor, o bispo, por exemplo, o bispo Rodovalho é o nosso sumo sacerdote. Mas naquela época, no Velho Testamento, precisava de um profeta para que Deus falasse com o povo através do profeta. Muitas vezes, você tem achado que você está tão envolvido nas lutas, tão envolvido na batalha, que você é o profeta da tua casa, está adormecido. Você não tem força de permanecer firme, preparar para a próxima batalha e vencer as batalhas que Deus colocou nas tuas mãos, meu irmão. As batalhas que Deus colocou nas tuas mãos, se Ele colocou nas tuas mãos, é porque Ele sabe que você é capaz. Ele não teria dado para Acabe aquela batalha se Ele soubesse que eles não seriam capazes de vencer. Eles foram capazes de vencer, foi por isso que Deus permitiu. E Deus só não permitiu aquela como permitiu outra. Toma cuidado. Quando as lutas e as batalhas começarem a fazer você se afogar, porque é o profeta da nossa casa, nós profetas da nossa casa, é que temos que estar atentos, com as antenas ligadas e falando: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou ligado, Senhor, eu estou fazendo os planos, Senhor, eu estou me fortalecendo, Senhor, eu estou pronto, Senhor, me dá forças, Senhor, me dá estratégias, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu não vou parar, Senhor, eu não vou dormir, Senhor, as batalhas não vão me consumir. As batalhas não vão me consumir. 1 Reis 20, 28, 29 diz assim. Vamos lá para frente. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor. Vamos aqui para essa tradução que é diferente da minha. Um profeta foi falar com o rei Acabe e disse: o que o Senhor Deus diz é o seguinte: os sírios dizem que eu sou um Deus das montanhas e não dos lugares planos.
Por isso que eu vou dar a vocês a vitória sobre o enorme exército sírio. E assim você e o seu povo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ah, gente, pelo amor de Deus, eles começaram a achar uma maneira de falar assim: vocês ganharam a batalha porque o Deus de vocês é o Deus dos montes, não das planícies. Aí ele fala, um profeta foi falar com o rei Acabe e disse: o que o Senhor Deus diz é o seguinte. Mais uma vez Deus manda o profeta falar com Acabe. Mais uma vez Deus mostra para o povo de Israel que existia um Deus. E quando a promessa tinha sido dita que Deus estaria com aquele povo, e que independente de quem fosse o rei, mas se ele seguisse as ordens e as direções, eles ganhariam todas as batalhas, Deus cumpriu tua promessa. E diz, o que o Senhor Deus diz é o seguinte: os sírios dizem que eu sou um Deus das montanhas e não dos lugares planos. Por isso eu vou dar a vocês a vitória sobre o enorme exército sírio. E assim você e o seu povo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. 29. Durante 7 dias, os sírios e os israelitas ficaram acampados de frente uns para os outros. No 7º dia começou uma batalha. E os israelitas num só dia mataram 100.000 sírios. Mais uma vez Deus mostra que Ele é Deus, que Ele é Senhor. E que Ele pode contra qualquer batalha, com qualquer, pode vir o exército que for. Mais uma vez Deus mostra para Acabe. E aqui eu fiquei pensando, Senhor, por 2 vezes o profeta veio, 2 vezes o profeta falou para Acabe. O rei da Síria caçoou, o rei da Síria, o povo disse, não, eles ganharam por isso. Ah é? Então vou mostrar que eu sou Deus. Ah é? Eu vou mostrar que eu sou o Senhor. E sabe o que o Acabe termina? O que acontece? Mostra, põe lá. Então ele disse o rei. Por quê, gente? No meio disso, contextualizando, Deus manda Acabe acabar com todo o exército, inclusive com o rei. O que Acabe faz? Poupa o rei. Por quê? Porque eles chegam para ele com uma conversinha mole e toca na emoção de Acabe. Mais uma vez, Acabe envolvido pelas batalhas, pela luta, naquele momento, em vez de ter se fortalecido e permanecido firme diante dos direcionamentos que o profeta tinha dado, ele cede. E o que acontece? Então ele disse ao rei, essa é a palavra de Deus, o Senhor. Você deixou que escapasse o homem que eu ordenando que fosse morto, portanto, você pagará isso com a sua vida e o seu povo será destruído em lugar do povo dele. Misericórdia. Misericórdia. O inimigo tentou de todas as formas e Deus fala com Acabe através do profeta e mostra para Acabe, eu estou contigo, vai lá e prova para ele. E pede para ele, durante 1 ano, permanece firme, faça planos, não se consuma, não se entregue, eu sou contigo. Ele vem e ele prova mais uma vez, mas ele dá uma direção. E essa direção era qual? Mate todos, inclusive o rei. Mas Acabe, com as suas emoções fracas, cedeu. Eu não tenho tempo, mas se você olhar lá entre o 32 ao 38, o diálogo, quando eles estão tendo os soldados do rei da Síria com Acabe, e aí eles começam a negociar, Acabe cede. Tenha misericórdia. Eu fiquei pensando, Deus falou muito comigo. É assim que muitos de vocês, meus filhos, fazem. Eu provo que eu sou teu Deus. Eu provo que eu estou contigo. Eu provo de todas as formas. Mas as batalhas continuam, as batalhas permanecem. Lá no final, você envolvido emocionalmente, acaba dizendo, eu fiz 90%. Mas 10% eu vou fazer do meu jeito. E nesse 10%, Acabe cede e poupa a vida do rei da Síria. E o profeta vem e fala para ele o quê? Você não fez segundo a minha direção, então você vai morrer no lugar dele e o seu povo também. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora, que você pudesse fazer uma reflexão.
Aonde você está no meio das tuas batalhas? Gente, isso é tão sério. Deus tem falado tanto comigo esses dias sobre isso. Eu tenho escutado essa música. Interessante que eu montei essa palavra por causa da música, porque Deus falou muito comigo com a música. E eu falei: Senhor, eu não posso me perder no meio das minhas batalhas. Senhor, o Senhor liberou uma palavra, o Senhor liberou uma promessa. Senhor, eu vou tomar posse, eu vou receber. Mas Senhor, eu não posso me perder no meio do caminho. Senhor, eu preciso entender que faz parte do processo. Faz parte do processo passar pelas lutas. Faz parte do processo vencer cada batalha. Se o Senhor permitiu, é porque o Senhor está vendo à frente, lutando por mim, guerreando. Senhor, não me deixa ser fraco como Acabe foi. No final ele cedeu. Ele cedeu, as suas emoções estavam completamente abaladas. Senhor, fortalece as minhas emoções. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. O profeta foi falar com ele, gente. E Deus manda o profeta falar com você, teu pastor, teu líder, o teu esposo. Deus já falou com você de várias formas. Mas você quer um profeta maior, quer um sinal maior, quer uma forma diferente. Querido, Deus não te trouxe aqui, e as lutas que Ele tem permitido você passar, é porque Ele sabe que você precisa vencê-las para Ele te dar, para fazer você chegar ao final e conquistar tudo que é direito teu.